Boa noite, meninas! Sejam bem-vindos ao Cartas de Janara. Para quem não me conhece, eu sou Janara, taróloga, terapeuta e psicanalista. E aqui começa os nossos vídeos, o nosso canal, esse cantinho feito carinhosamente para cada uma de vocês. Durante muito tempo, nos ensinaram que Ariadne era apenas uma mulher que entregou um fio para Teseu. Uma personagem secundária, alguém que aparece em alguns capítulos da história e depois desaparece. Mas talvez o mito nunca tenha sido sobre Teseu. Talvez sempre tenha sido sobre ela. Porque Ariadne fez aquilo que muitas mulheres ainda fazem hoje. Ela acreditou que amar alguém significava ajudá-lo a encontrar uma saída do próprio labirinto. Ela entregou um fio, arriscou a própria vida, traiu o próprio reino, abandonou tudo aquilo que ela conhecia, porque ela acreditava que depois de tanta entrega, eles iriam caminhar juntos. Quantas vezes nós também fazemos isso? Encontramos alguém perdido, ferido, confuso, e ao invés de caminhar ao lado, nós começamos a carregar essa pessoa. Tentamos entender, justificar, curar. Esperamos. Acreditamos que quando ela melhorar, finalmente vai ser capaz de nos amar. Mas existe um detalhe doloroso na história de Ariadne. Depois de sair do labirinto, Teseu não precisou mais do fio. E quando não precisou mais, também não precisou dela. Há uma cena pouco comentada. Ele a deixa dormindo em uma ilha, sem despedida, sem explicação, sem a chance de perguntar por quê. E talvez essa seja uma das maiores dores, uma das dores mais profundas que um ser humano pode viver. Não apenas ser abandonado, mas ser abandonado sem entender ou compreender o motivo. A nossa mente odeia histórias inacabadas. Ela cria hipóteses, revive conversas, procura sinais, volta ao passado centenas de vezes, tentando encontrar o momento exato em que tudo mudou. E muitas vezes não tem uma resposta, só tem silêncio. E esse silêncio dói porque não oferece um culpado, só oferece o vazio. Foi aí que eu percebi algo sobre Ariadne. Ela passou grande parte da história segurando um fio, mas ela nunca percebeu que também estava presa a ele. Porque aquele fio já não ligava somente Teseu ao labirinto. Ligava a Ariadne àquela ideia de que ela precisava salvar alguém para merecer permanecer ao lado dele. E talvez o verdadeiro labirinto nunca tenha sido construído pelo Minotauro. Talvez tenha sido construído dentro dela. Talvez, só talvez, dentro de muitas de nós. Quantas vezes nós confundimos amor com missão? Quantas vezes nós acreditamos que precisamos resolver o problema do outro para sermos escolhidas? Existe uma frase da psicanálise que sempre me atravessa. Nós não nos apaixonamos apenas por uma pessoa. Nos apaixonamos pela fantasia que construímos sobre ela. A Ariadne não amava apenas Teseu. Ela amava a promessa de um futuro e só existia esse futuro na imaginação dela. E quando essa promessa morreu, parecia que a própria identidade dela tinha morrido junto. E é exatamente aqui que o mito muda de direção. Porque a maioria das pessoas encerra a história no abandono. A mitologia não. Ela continua. Dionísio encontra Ariadne. E muita gente interpreta isso como se fosse apenas um novo romance. Eu não. Para mim, Dionísio representa outra coisa. Representa a vida dizendo, você não terminou porque alguém foi embora. Representa a possibilidade de existir depois da dor. Não porque apareceu outra pessoa, mas porque ela finalmente começou a existir, independente de quem a escolhesse, entende? Por isso que, para mim, a carta que mais representa Ariadne é o eremita. Não pela solidão, mas porque ele segura uma lanterna não para iluminar o caminho dos outros, mas para iluminar o seu próprio caminho. E tem um momento em que nós mulheres precisamos decidir
Ou a gente continua segurando o fio que nos prende ao passado, ou usamos o fio para poder buscar uma outra história. E talvez você tenha chegado aqui querendo entender por que alguém foi embora. Mas Ariadne nos deixa uma reflexão. Quem você deixou de ser enquanto tentava salvar alguém. Porque às vezes o labirinto não é perder o outro, é perder a si mesma. E toda a verdadeira jornada de volta para casa começa quando a gente entende que o fio não está na mão de outra pessoa, sempre esteve na nossa. Os mitos sobrevivem há milhares de anos porque nunca falam somente de deuses, sempre falam de nós. E talvez Ariadne, ainda viva, em toda mulher que acredita que precisa salvar alguém para poder ser amada. Reflete sobre isso.